Bom dia, sou Rafael, chefe do setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente da Universidade de UFPI. Nesta data em que comemoramos o Dia Mundial pela Segurança do Paciente, vamos conversar com a professora doutora Renata Flávia Brito, da Escola de Enfermagem Alfredo, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, professora, seja bem-vinda. E para iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora nos dissesse, se tratando da pesquisa, professora, e das grandes contribuições que estas podem trazer para a área da segurança do paciente, quais as principais áreas de pesquisa que têm sido desenvolvidas na segurança do paciente, dos pacientes e profissionais nesse contexto da pandemia da Covid-19? Bom, eu tenho observado, tenho tido a oportunidade de observar temas específicos também, porque atualmente eu coordeno o Comitê de Ética e Pesquisa da Unirio. Então, de uma maneira geral, o que nós temos observado muito são questões relacionadas à saúde mental destes profissionais. Eu imagino também que eu recebi, muitas pessoas devem ter recebido muitos questionários, não é? Muitos links de questionários online para responder a perguntas sobre temáticas específicas, mas de uma maneira geral, eu tenho observado que essa preocupação com a saúde mental dos profissionais de saúde, ele tem sido um dos grandes focos, justamente por imaginar-se toda a pressão e ansiedade e medo que acaba permeando um contexto que é novo para todos nós, considerando que nós temos menos de um ano de conhecimento de uma doença ativa, uma pandemia ainda no mundo, tão próximo da nossa realidade como profissionais de saúde, tendo que cuidar de pacientes com quadros clínicos gravidades diversas e diferenciadas. Então, há de se imaginar que, principalmente nos primeiros momentos aos quais os profissionais lidaram com essa realidade, que eles realmente tinham questões relacionadas à sua saúde mental. E é interessante que a própria Conep especificou isso como uma área muito importante em relação a ser observada nas pesquisas científicas. Inclusive, ela orienta os pesquisadores quanto ao cuidado na abordagem desses profissionais, considerando que, inclusive, muitas dessas pesquisas elas podem até mesmo ser gatilhos disparadores de processos que talvez o profissional não tivesse tido conta ou noção até o momento, mas a própria pergunta de pesquisa o fez pensar sobre aquilo. Então, é interessante que eu gostaria, inclusive, de aproveitar a oportunidade para chamar a atenção que, por mais que nós possamos realizar, às vezes, perguntas de pesquisa por meio de links de questionário ou salas virtuais, que nós possamos pensar no que estamos perguntando e que tipo de apoio esse profissional de saúde está recebendo, considerando o seu contexto de saúde mental possivelmente afetado diante desta pandemia. Eu recebi alguns depoimentos pessoais de colegas também, de orientandos, que foi um período realmente, tem sido, né, muito complicado. E, na sua opinião, professor, em se tratando da atenção hospitalar e a segurança do paciente, o que mudou na segurança da assistência ofertada aos pacientes nesse cenário da pandemia da Covid-19? Bom, eu tenho visto que muitos processos que estavam já instalados e bem instituídos nas unidades hospitalares, e muitas das vezes eles eram violados pelos próprios profissionais de saúde, eles passaram a ser muito valorizados e perseguidos de certa forma. Um grande exemplo pode ser a higiene de mãos. Então, a higiene de mãos é inclusive uma meta nacional e internacional de segurança do paciente, e ela tem sido objeto de estudo, de muitas pesquisas. Ela tem uma eficácia já comprovada cientificamente. No entanto, a adesão dos profissionais a esse processo ele tem vários problemas. E é interessante porque quando nós olhamos na perspectiva da segurança do paciente, muitas das vezes, e muitas pesquisas, elas mostram justamente que a adesão do profissional, ela geralmente variava entre entrada no leito e saída do leito, mostrando a sua preocupação com a sua maior proteção do que com a proteção do paciente. Então, eu acredito que
que, inclusive, esse olhar diferenciado para a assistência, ele mudou, e confesso que vejo isso também com uma certa esperança. Algumas colegas enfermeiras que trabalham em comissões de infecção hospitalares, elas têm observado melhoria dos seus indicadores, então eu acho que também é um grande alvo de pesquisas científicas mostrar a diferença entre os indicadores em período pré-pandemia e pós-pandemia, mostrando justamente que quando nós temos a melhoria da qualidade do cuidado com os processos, consequentemente os desfechos clínicos eles tendem a ser mais positivos. Claro que o nosso grande desfecho clínico no momento tem foco na Covid-19, né, no tratamento dos pacientes com a Covid-19, e isso ainda é um desafio diante de tudo que tem se aprendido no tratamento, no manejo da doença, desde que ela foi descoberta até o período atual. Mas, principalmente, eu acredito que esse aumento da adesão a esses processos, principalmente em relação à higiene de mãos, à própria paramentação, ela veio de uma maneira bem forte, com um aumento dessa adesão, e acredito e torço que tenha uma tendência a se estabelecer. Acredito que as comissões de controle de infecções associadas à assistência à saúde vão agradecer muito. E qual aprendizado a pandemia vai deixar para a segurança dos alunos, profissionais, docentes e dos próprios pacientes? Acredito que para os alunos é uma oportunidade de aprendizado diante de um contexto nunca visto antes, então as expertises que eles terão a oportunidade de desenvolver e as competências que eles terão a oportunidade de desenvolver neste período, ela vai ser muito aprendizado. Talvez ela se aplique, inclusive, diante de alguns contextos aos quais eles possam estar inseridos como futuros profissionais de saúde, docentes até mesmo, ou engajados, de repente, em um processo educacional, ou num empreendedorismo como criadores de novas tecnologias, pesquisadores. Então, diante de toda a possibilidade aberta a esses profissionais futuros, eu acho que eles estão vivenciando isso como uma oportunidade. Aos profissionais, eu acredito que o grande desafio é a reinvenção, justamente, de todos os seus, ou de muitos dos seus processos assistenciais, quando a gente pensa em relação até mesmo aos relacionamentos com as outras pessoas, no manejo do relacionamento com o paciente. Então, nós possamos talvez ter uma tendência à nova precaução padrão, não é que agora vai incluir máscaras que antes não eram um requisito considerado. Então, nós estamos passando um processo de reinvenções, precisamos estar com as mentes e os corações abertos a todo esse aprendizado de desenvolvimento de quesitos comportamentais, subjetivos, não somente objetivos em relação a técnicas, mas também no reaprendizado de lidar com essa avaliação e essa necessidade toda de reaprendizagem, que eu acho, né, que foram grandes desafios que têm sido mostrados para todos os profissionais nesse período. É a capacidade de se reinventar, reaprender, uma enorme resiliência, com certeza. E eu sempre costumo falar com os meus alunos que, na dúvida, sempre volte ao seu juramento. Então, eu, como enfermeira, tenho muito orgulho do juramento de Florence Nightingale que eu fiz um dia, 18 anos atrás, e sugiro que sempre quando tiver aquela dúvida, volte ao seu juramento, que nós vamos lembrar sempre de qual foi a missão que nós aceitamos como profissionais de saúde quando decidimos ser enfermeiras. Aproveitando, professora, para agradecer a sua participação em nome do setor de segurança e vigilância do Hospital Universitário e pedimos que deixe uma mensagem para a equipe de saúde no Dia Mundial da Segurança do Paciente, que comemoramos nesta data. Tá. Olha, eu gosto muito de pensar que a qualidade do cuidado precisa ser perseguida por todos nós. Então, eu acho que a mensagem poderia ser que nós pudéssemos ter qualidade no cuidado como uma meta a ser perseguida e que a segurança dos usuários do sistema de saúde e dos profissionais de saúde pudesse ser uma enorme e grande consequência para todos nós, positivas, advinda desse cuidado, acho que seria essa a mensagem. Então, professora, muito obrigado por sua participação, que possamos, em novos contatos, trabalharmos juntos
em prol da segurança dos pacientes que estão nesse caso. Um bom dia.